Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Sociedade e Práticas Educativas. Eu me chamo Tatiane e vou aqui para vocês apresentar uma parte de um projeto que venho trabalhando com os alunos, um projeto de pesquisa que trabalha, né, a aprendizagem visual na disciplina de cálculos aqui da Universidade de Brasília. Minha formação é matemática e tenho atuado muito em metodologias ativas, muito na parte de educação destinada ao ensino superior. O objetivo aqui é de apresentar o cálculo visual, explorando sequências e séries por meio de histórias em quadrinhos. Bom, como é que vem a motivação disso, né? Primeiro, eu queria fazer essa pergunta: como eu vou motivar meus alunos a estudar conceitos avançados de cálculo que tornem o mais envolvente? Então, eu sempre tive esse questionamento. E, ao mesmo tempo, eu queria tornar o processo do aluno mais ativo, valorizar o engajamento do estudante, tornar ele como protagonista da sua própria aprendizagem. E dentro do conteúdo de sequências e séries, que é uma matéria, um assunto que aqui, né, na nossa grade curricular, vimos no curso de cálculo, né, de funções de uma variável, que estuda sequências, séries, testes de convergência. Desculpa falar, mas esses cursos, né, esse conteúdo, eu leciono para cursos de engenharias aqui na Universidade de Brasília. Aqui nós temos 5 cursos onde eu atuo, que é na Faculdade de Ciências, Tecnologia e Engenharia, que é o campus do Gama, da Universidade de Brasília, aqui no Brasil. E temos os cursos de engenharia automotiva, aeroespacial, energia, eletrônica e software. Então, eu queria juntar essas 4 minhas demandas, né? E a ideia veio através da utilização de histórias em quadrinhos, né? Onde os alunos iam fazer as suas próprias histórias em quadrinhos, ou seja, ser o protagonista do seu aprendizagem, dando para eles liberdade de expressão, e eles conseguiam fazer a conexão do que eles estavam aprendendo com uma conexão mais cotidiana, mais no mundo deles, mais criatividade e inclusão, porque a gente tem hoje muitos alunos, né, com dificuldade de aprendizagem, alunos laudados, né, alunos com necessidades educacionais especiais. E esses alunos, eles têm essa aprendizagem mais visual, essa aprendizagem mais lúdica. Então, isso vem muito agregar na disciplina. Então, o referencial teórico que me baseei, infelizmente, dentro do ensino superior, a gente não vê muito disso, de histórias em quadrinhos, né, no uso da matemática. Nós vemos mais, né, em ensino dos anos iniciais, né, ensino dos anos finais, no ensino médio. Mas na ensino superior em matemática, isso é uma referência ainda que está em crescimento, mas está bem tímida. Mas aqui no Brasil, a gente tem as Leis de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, a LDB, que é uma lei que, dentro dessa lei, ela valoriza vários usos de histórias em quadrinhos, material visual, né, de linguagem visual e escrita, para abordar diversos níveis de ensino, né? Então, ensino infantil, fundamental, médio e superior. E a gente também tem aqui, né, em ordem crescente, né? A gente tem um trabalho de 2002, que é o primeiro trabalho do pesquisador Arzubel, da aprendizagem significativa. Ele valoriza que toda aprendizagem que o aluno consegue fazer com textos teóricos, mostrando uma conexão, né, do abstrato com o concreto, isso é muito grato. O aluno, ele vê a necessidade de ver mais o fundamento do seu ensino. Ele consegue fazer a interdisciplinaridade do conceito com o conteúdo e com a prática em si. Então, ele consegue fazer um incentivo à reflexão crítica. Além do mais, né, o trabalho de Vergueiro, ele fala que usar esse tipo de metodologia, histórias em quadrinhos, faz uma conexão com imagem e texto, e essa conexão faz mostrar um empenho muito além do que aquele que a gente pensa, uma conexão com
aprendizagem, conteúdo e entendimento. Félix também, ele valoriza esse tipo, falando que essa aprendizagem dá mais contextualização e significado, indo de acordo com a aprendizagem significativa. E por último, um trabalho é meu aqui no caso, né? Eu fiz em 2019 também, só que fiz num outro contexto, num outro conceito de disciplina, que foi o conceito de integrais múltiplas, onde eu vi que melhorou muito a aprendizagem dos alunos, tornou o incentivo, a melhoria, diminuiu até a redução das turmas, porque disciplina de cálculo são turmas muito evasivas, a gente viu que teve um empenho muito grande dos alunos em si. Bom, depois dessa referencial teórico, né, como que eu fiz a metodologia? Como eu falei para vocês, né, eu atuo aqui na Faculdade do Gama, que hoje atualmente chama FCTE, Faculdade de Ciência, Tecnologia e Engenharias, é um campus da Universidade de Brasília, que tem esses 5 cursos não tradicionais de engenharia: aeroespacial, automotiva, eletrônica, engenharia de energia e software. Que eu fiz? Primeiro, né, dividi em quatro tópicos, vamos dizer assim. A primeira, né, o aluno sabia a explicação desse contexto, desse conteúdo, sequências e séries é explicado em sala de aula. Então, o aluno tinha o conteúdo, ele tinha que fazer agora a adequação desse tema com um enredo que ele escolheria para fazer a sua história desse quadrinho. Então, aqui mostrava a coesão da teoria com a sua prática. E ele mostrava fazer isso de forma exemplificada e aplicada. Então, nossas turmas aqui são turmas grandes, são turmas de média de 120 alunos. Esse trabalho, por ter sido turmas grandes, a gente fazia em grupo de 3 a 4 estudantes e eles combinavam em si. Tinha estudantes que faziam mais contexto teórico, tem estudante que fazia mais conexão com coisas que ele vive no seu dia a dia, tem estudantes que usaram a criatividade em outras maneiras, tem estudantes que fizeram paródia de histórias clássicas, como Os Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, adaptando o contexto de sequências e séries. No final de tudo isso, a gente passou um questionário estruturado para ver como foi o empenho desse conceito, né, desse método na aprendizagem. Então, a gente vê todo esse resultado aqui. Bom, a primeira historinha que eu vou trazer para vocês, né, eu acho que eu tive que deixar na forma horizontal aqui, né, essa forma para ficar toda a página. Esse aqui é um conceito que a gente fala de P-série. É uma sequência que ela tem uma característica especial e ela tem uma consequência, né? É sequência 1/n⁻p. E esse P, o valor dele, né, se ele é maior que 1 ou menor que 1, vai caracterizar se essa série converge ou diverge. Olha o que o estudante fez, né? Ele colocou que um detetive, né, para fazer a investigação. Aqui tem 3 suspeitos e cada um representa uma série. Então, aqui tem uma série com P maior que 1, um P menor que 1 e uma série que não tem essa característica, que é uma série aqui divergente, 1/2 elevado a n, no seu termo geral. Então, esse detetive, o objetivo dele era enxergar, caracterizar as P-séries, né, e ver qual converge ou diverge. Então, aqui ele tem esse senhorzinho, n elevado a 10, a dama de vermelho, e ele consegue identificar de forma interessante aqui a brincadeira dele, né, o diálogo dele, que esse é o intruso. Então, aqui o aluno, ele conseguiu muito interessante nessa história em quadrinho, que ele conseguiu diferenciar 2 conceitos importantes, o que é uma série geométrica, a P-série, caracterizar suas convergências de uma maneira interessante, mostrando a investigação precisa de como caracterizar isso. Foi um trabalho muito interessante, o que também é uma coisa que a gente vê um pouco, que os alunos começaram, né, no curso de exatas, eles juntaram a arte. A janela da arte foi bem usada. Olha aqui, um trabalho feito manualmente, de forma simples, usando canetas, né, canetas comuns, né, e ele fez essa forma artística aqui. Os alunos adoraram fugir do tradicional e voltar ao uma passado. É como se fosse uma nostalgia da infância misturada no ensino superior. Os alunos falaram, nunca vi isso. Então foi uma coisa muito interessante. Eles faziam campeonatos, né? Não, desculpa, não é a palavra campeonatos. No final da apresentação, a gente fazia uma roda, como fosse um momento de gibis interativos, cada um lia uma história do outro. Foi muito interessante. E o que é interessante é que o tema era livre, então essa é uma turma que fez de pré-série, teve outras turmas que fizeram desse mesmo assunto, só com outro enredo. Foi muito interessante mesmo. E outro exemplo que eu trago aqui é o exemplo que os alunos aqui, eles trabalham o critério de comparação, séries de comparação. Então aqui, né, tá bem
eu sei que peço desculpa, acho que a leitura nos textos está bem pequeno, mas aqui é uns alienígenas num planeta estranho, e lá nesse planeta eles precisam coletar informações da rocha. E essas rochas vinham com características, eu precisava comparar a rocha maior com a rocha menor. É o teste da comparação de séries, né? Então a gente via com uma série se comparada com uma série convergente. Se o critério do termo geral fosse menor ou igual, também a série converge. E de maneira oposta, se eu comparar um termo geral com um termo de uma série divergente, e esse termo for maior ou igual a série divergia. Então, ele conseguiu conectar todo esse conceito bem abstrato nesse exemplo simples aqui, lúdico, que aqui também, né, ele fez à mão, fez aqui com um desenho simples, mas cheio de detalhes, né, e foi muito interessante, muito mesmo, os alunos ficaram felizes de ver a criatividade de cada turma. O que que a gente pode ver, né? Depois desse resultado, o que que eu notei? Que 100%, né, no questionário, 100% da turma, né, de 130 alunos, eles acharam que essas HQs deram um significado muito positivo na compreensão do texto, desse contexto bem abstrato. Diz que eles conseguiram ver de uma maneira lúdica, de uma maneira visual, de uma maneira fácil de entender esse conceito, usando exemplos interessante e simples e do mais. Eles mesmos conseguiram passar essa linguagem para os seus desenhos e, e compartilhar cada trabalho com os alunos. 72% consideraram que foi uma melhoria muito substancial e os outros moderada, mas 87% avaliaram que foi uma estratégia muito eficaz e eficiente. Aqui eu peguei 4 relatos que tinham assim, relatos de forma opcional, né, aberta. Aqui um falou assim, que foi uma experiência excelente, onde ele adorou explorar a forma nova de aprendizagem, que é usando as HQs, estimulando a sua criatividade. Ele fazia muito tempo que não desenhava ou pintava nada, algo que acabou deixado de lado na universidade. Isso foi maravilhoso retornar esse contato. Então, aqui mostra, né, que o aluno gostou de trabalhar arte com matemática. Isso foi muito produtivo. O segundo aluno agradeceu essa iniciativa, porque ele sentia muita falta como aluno de nova forma de aprendizagem, ou seja, o aluno não tá, ele que está querendo ser mais ativo, sair do lado tradicional. Então, ele viu que o sistema foi muito bem, que essa atitude foi muito fundamental para motivar ele, não só ele, mas outras gerações, outros ensinos que ele vai para ver. O outro aluno gastou de forma simples as palavras, foi criativo e adorou fazer esse tipo de metodologia de sua aprendizagem. E, por fim, o outro aluno gostou muito e isso ajudou ele a tirar um pouco da ansiedade em véspera de prova, que se sentiu muito confiante de fazer isso, né? Com uma matéria tão complexa e extensa, tornou-se tão simples e curta. Porque quando de vez que lê, né, aquele texto, ele só lê a parte visual, é como se fosse um resumo sucinto e colorido para ele. É, Aqui foram algumas referências que eu citei numa referência ao teórico, que eu aqui compartilho com vocês. E aqui eu quero agradecer, né, ao Centro de Português de Apoio à Pesquisa por essa oportunidade de nós aqui, né, professores, pesquisadores de várias partes do mundo, poder contribuir para esse evento de forma online, que isso facilita muito a nossas conexões, né, de qualquer cantinho. Esse é o meu e-mail de contato e agradeço mais uma vez essa oportunidade. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.